Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, nobres pares, funcionários da casa, todos que nos assistem através das redes sociais. Hoje eu vou fazer uma participação rápida. Nesse primeiro momento, teremos uma sessão longa, então eu só passo a esta tribuna a usar a palavra para fazer alguns comentários em relação a uma resposta de um requerimento de número 3494/2021, de autoria deste vereador, ao qual eu solicitei à SPDM que disponibilizasse seu site informações relativas aos pagamentos de salários dos seus funcionários. E, por incrível que pareça, a SPDM insiste em responder, e agora oficialmente, já respondeu aqui em audiência pública da saúde que tivemos nesta casa, da mesma forma, dizendo que ela não tem obrigação de colocar os nomes dos funcionários no site de transparência. Eu desconheço de verdade a entidade de administração indireta que não tenha que obedecer os mesmos princípios que a administração direta, ou seja, a prefeitura. Esta casa, a Câmara Municipal de Praia Grande, ela é obrigada a colocar no seu site todas as informações de todos os funcionários que trabalham aqui, com salário, com nome, para a gente saber para onde está indo o dinheiro público. E a SPDM, ela insiste em responder que ela não precisa colocar o nome das pessoas. Me estranha ainda mais a SPDM me responder desta forma, porque já existe uma reunião marcada através do Dr. Marlon, promotor da comarca de Praia Grande, solicitando uma reunião para que se esclareça, para que a própria SPDM se esclareça. Ou a SPDM, de duas uma, ou a SPDM realmente desconhece a legislação de acesso à informação, que obriga tanto a administração direta quanto a indireta a disponibilizar informações para todos os munícipes, não só para mim, que sou vereador, não só para os meus colegas, vereadores e vereadoras, terem acesso às informações, mas, sobretudo, do público em geral, do pagador de impostos, que eles que realmente têm que ter interesse, e aí a gente usa o nosso mandato justamente para isso, para obrigar entidades como a SPDM, que, ao meu ver, a gente já falou muito aqui dessa casa, e não é o cerne do meu discurso hoje aqui, eu venho falar aqui dessa resposta que realmente me indignou, pela repetição, quando eles repetem de maneira oficial, de que não tem obrigação nenhuma de colocar lá no site dela os nomes dos funcionários. Então, vamos ver qual a resposta que eles vão dar na reunião junto com a promotoria pública da nossa cidade. Até porque já passou os 30 dias, vou até cobrar o Marlon para saber quanto que vai ser essa reunião, para que a gente possa resolver isso, porque são mais de 3,5 milhões de reais em folhas de pagamento que nós não sabemos para onde vai, quem são esses funcionários. E a minha insistência para que se coloque o nome no site é porque já houve denúncias de funcionários fantasmas na SPDM. Então, é de suma importância que os nomes dos funcionários sejam colocados no site de maneira transparente e clara para a população de Praia Grande. Eu vou finalizar o meu discurso aqui, senhor presidente. Eu não ia nem falar, mas chegou a tempo aqui as emendas que eu propus ao plano plurianual, e, na verdade, todas elas tiveram um parecer contrário da Procuradoria desta casa, e insisto que eu respeito muito o entendimento dos nobres procuradores, apesar de não concordar, mas a gente vai insistir no próximo ano, na LDO, de fazer as mesmas emendas, porque sabemos que o plano plurianual é um plano a médio prazo para 4 anos, e aí eu faço questão de ler aqui a justificativa, né? Até para que você em casa fique de olho, né? Fique de olho junto comigo, porque eu vou ficar de olho nisso, para o cumprimento dessas promessas. E aqui eu pego uma, que é a construção, por exemplo, de uma emenda que a gente fez, que fica incluída
as metas do Plano Plurianual 2022-2025, a construção de 3 restaurantes Bom Prato. E aí a justificativa do parecer contrário é que, observe-se, por exemplo, observa-se que o seu objeto é criar meta específica dentro do programa 4001, enfrentamento à pobreza e promoção de cidadania, tendo como justificativa a construção dos 3 restaurantes Bom Prato. Eu não vou me alongar, são 15 emendas, então não vou discutir uma a uma, mas vamos lá. Somente essa aqui, que dá para a gente entender. Fica vago demais quando a gente fala enfrentamento à pobreza e promoção à cidadania, porque quando a gente for propor a emenda LDO para a construção de um Bom Prato, que já vai ter passado 1 ano e meio de mandato deste governo que está aí, 1 ano e meio que o povo não vê a promessa sendo cumprida da construção de um Bom Prato, pelo menos. Então, seria de extrema importância que esse programa 4001 fosse mais claro, não ficasse vago. É muito fácil fazer um plano plurianual desta forma, vago em todas as emendas. E mais para frente, nos meus 5 minutos, eu vou ler uma a uma para que vocês consigam entender. Mas estaremos aqui para cobrar as promessas de campanha que, depois de 1 ano, das promessas que eu incluí nas minhas emendas, nenhuma delas não tem nem sinal de cumprimento. Mas estaremos aqui para cobrar. Um grande abraço a todos, minha boa tarde. Eu estava aqui aguardando, para não atrapalhar o desenvolvimento do seu raciocínio, gostaria de voltar em um assunto que Vossa Excelência tocou. Ontem eu fui pegar uma praia na nossa querida cidade, nossa linda cidade, e aí me chamou a atenção uma moça que parou do meu lado com umas batidas, e ela foi ligar para o marido. Amor, onde você está? E aí o marido falou alguma coisa para ela, e eu, curioso, falei, o que você ligou para o teu marido, né? Ela ligando para o marido, porque o marido fica vigiando se os fiscais não vêm. É algo absurdo, realmente, a pessoa que está trabalhando ali, e a gente via que era um produto de qualidade, que essa pessoa, não sei qual o motivo também, não perguntei, podia ter perguntado, né? Para informá-la, ela não tem licença. E aí a gente vê a sua preocupação e a importância da prefeitura atender a sua demanda e faça uma ampla divulgação para que essa informação chegue nessas pessoas. Maravilha. Para quem não lembra, que está nos assistindo, esse requerimento ele fala de alguns questionamentos em relação a 2 áreas com débitos de IPTU na nossa cidade, e a gente faz alguns questionamentos em relação a isso, né? Como andam o pagamento desses IPTUs, se houve acordo, se não houve acordo. E, além disso, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar e propor 2 questionamentos mais como adendo. Regimental. Qual o número máximo de parcelas em dívidas tributárias que tenham ordem judicial de bloqueio? E aí seria o 4º questionamento, né? Caso haja débitos nos lançamentos acima, estes estão sendo pagos em dia? Se não, foi refeito um novo parcelamento com atualização de juros e multas? Só isso. Só isso. São 2 adendos. Ah, não pode? Por quê? Não. É uma emenda. Teve uma sessão que eu coloquei. Teve uma sessão que foi colocada no requerimento meu, eu aceitei. Põe em votação, vou abrir no plenário. Põe em votação, sim ou não? Em votação, o pedido do nobre vereador. Eu só preciso esclarecer novamente o adendo que, particularmente, eu não entendi. Posso repetir, então? Não muda nada. Pode. É bem tranquilo. Vou ler devagar para que os nobres pais possam entender. Por favor. Tá bom. Eu só estou pedindo para saber qual o número máximo de parcelas em dívidas tributárias que tenham ordem judicial de bloqueio. Ou seja, se existe uma ordem de bloqueio judicial em um débito, qual o número máximo de parcelas que a prefeitura pode dividir? Em 36 vezes, em 126, enfim. E caso haja débitos nos lançamentos acima, estão sendo efetuados os pagamentos em dia? Se não, foi refeito um novo parcelamento com atualização de juros e multa? Tá, então, só para eu entender,
O senhor quer abranger essa pergunta para outros débitos, não específico para esse objeto? Não, aqui eu falo, os débitos acima, dos lançamentos acima. Então, mas saber para a quantidade de parcelas desse débito. Exatamente, desses débitos. Qual o número máximo de parcelas que a Prefeitura autoriza o parcelamento em dívidas tributárias? Em votação, o adendo do nobre vereador. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Aquela dinâmica, né? Se o requerimento não tem nenhum problema, por que votar contra? Eu não consigo entender de verdade qual que é a dinâmica que passa na cabeça de algumas pessoas. Em relação a esse requerimento da Sabesp, a mesma coisa. Não consta lá no extrato de débito os números que estão expostos nos meus questionamentos. E aí eu vou pedir para o vereador Hugo Ribeiro me mostrar, ir comigo lá na Prefeitura, até a Cefim, para mostrar nos débitos da Sabesp também se estão pagos esse requerimento. Porque senão a justificativa utilizada no requerimento anterior vai ser a mesma. Tem que votar contra porque já está respondido no próprio corpo do requerimento, e não está. Mas eu vou fazer questão, amanhã é quarta-feira, de acompanhar o vereador Hugo Ribeiro até a Secretaria de Finanças para que a gente possa olhar o extrato bancário, do extrato de débito da Sabesp, para saber se os anos que eu falo ali, 16, 17, 18, por não constarem lá, é porque já estão pagos ou não. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de pedir o voto favorável aos meus nobres pares, que é só para dizer, para tentar descobrir se esses anos que eu cito no requerimento, 16, 17, 18, se estão pagos ou não. É só isso que eu quero saber. E aí eu peço o voto favorável aos nobres pares. Senhor presidente, subo essa tribuna só para refrescar a memória dos meus nobres pares. Muita coisa, às vezes, a gente não lembra, né? Nesse requerimento, o que eu peço é justamente, é o mesmo assunto do requerimento que fala do bloqueio das dívidas, né? O que eu estou pedindo para o juiz da Fazenda é para que ele se manifeste, caso entenda, né? Se o assunto for importante ou não, que ele se manifeste em relação ao andamento do processo, porque o processo não tem nenhum tipo de movimentação. Os débitos da Prefeitura já foram parcelados, tem uma ordem de bloqueio lá no processo, e o processo não andou. Quando é para o munícipe pequenininho, bloqueia a conta, você tem dificuldade de resolver os seus problemas porque sua conta está bloqueada, mas para o dono dessas duas áreas, que é da construtora Mourão, não faz igual. Ele tem débitos atrasados lá, desse mesmo parcelamento, e a conta não é bloqueada. É disso que se trata nessa discussão toda. Não é à toa. O que a gente defende aqui é para que o munícipe, você, o menor, o que tem menos poder econômico, o que tem menos poder político, também tem os mesmos benefícios que o Mourão tem, que a construtora Mourão tem. É disso que se trata toda essa discussão. E esse requerimento a gente pede para que o excelentíssimo senhor juiz da Fazenda Pública de Praia Grande nos responda qual é o andamento desse processo que a gente cita nesse requerimento, e peço mais uma vez o voto favorável aos meus nobres pares. Projeto muito simples, em que pese existam outros meios de comprovação da existência dos contratos de aluguéis, de locação da Prefeitura Municipal. A minha intenção aqui, com essa propositura, é facilitar o acesso àquele praia-grandense que tem dificuldade de acesso à internet, aquele praia-grandense que nem sabe onde fica a Prefeitura. Isso acontece. Muitas vezes a gente vai falar com alguém e a pessoa pergunta: e aí, como é que está? Está tudo bem, Wellington? Como é que está lá na Prefeitura? O praia-grandense simples, aquele que está preocupado em comer simplesmente, pagar suas dívidas, ele não tem muita noção de como está dividida a coisa pública. Então, a gente, pelo volume de contratos de aluguéis que este governo tem com pessoas privadas, a nossa intenção é facilitar o acesso das pessoas. Como? E aí a gente deixa o projeto bem aberto, né? A gente não coloca nenhum tipo de determinação para o poder público, o tamanho de placa, nem o material que possa ser utilizado.
a menção que se faz na lei é simplesmente para que fique visível o quanto se paga de aluguel e o tempo de contrato e o proprietário do imóvel. É isso que a gente propõe com este projeto, e eu peço o voto favorável, meus nobres pares. Projeto importante, a gente entende que o viés turístico da nossa cidade tem que ser valorizado cada vez mais, por mais que esse projeto... a gente, como foi falado aqui, não estamos discutindo aqui religiosidade. O que a gente está discutindo aqui é um projeto importante que vai impactar demais o futuro da nossa cidade, o futuro de cidadãos praia-grandenses que vivem do turismo. Aquele pequenininho que enche um isopor com cerveja, com refrigerante, com água e vai vender na esquina, com licença ou sem licença. A gente sabe que isso aqui acontece bastante. As responsabilidades têm que ser cobradas dos organizadores. Mas o que se está discutindo aqui é outra coisa. Aqui não se está discutindo religiosidade. Nós somos eleitos para legislar para todos os cidadãos de Praia Grande. A minha mãe nasceu numa igreja da Congregação Cristã do Brasil, morreu na Congregação Cristã do Brasil. Eu fui pouco na Congregação Cristã do Brasil, fui na igreja evangélica já, e nós que somos públicos, a gente não adianta mentir aqui. Eu mesmo não estou indo em igreja nenhuma hoje em dia. Mas eu não me sinto mais nem menos que ninguém, porque eu tenho fé no que está lá em cima, no que olha por todos nós, e é isso que é mais importante. Já não vou rasgar mais elogios para o pastor Paulo, porque não esperava outra atitude desse jovem que nos presenteia com a sua presença e com palavras dignas de um homem que realmente é de Deus, e aqui não estou querendo criar juízo de valor nenhum, e parabenizar também o vereador Marquinhos pelo excelente projeto, pela excelente iniciativa. Vou ser rápido aqui, até porque ainda temos algumas coisas para discutir. Só para reforçar o que eu já disse na apresentação, o Oliveira é um cara realmente que muita gente da nossa cidade conhece, um cara antigo, patrulheiro também, merecedor dessa honraria, ao qual eu faço um gesto de reconhecimento por toda a tua história, Oliveira. Um grande abraço e peço o voto favorável aos meus nobres pares. Eu não poderia deixar de discutir esse projeto, que em que pese parece que não, mas é importante pela opinião que expressa o nobre vereador. Conversei com ele antes de expressar o meu voto, que farei daqui a pouco. Mas eu entendo que temos que respeitar a opinião, sim, mas também, às vezes eu me pego pensando que a gente fica tentando discutir a sexualidade do Superman, sendo que o Superman nem existe. Eu nem sabia, na verdade, que o Superman tinha filho. E a gente discute a sexualidade disso. Então, tanto um lado quanto o outro, temos que aceitar a opinião do outro. Acho que foi exagerado o que fizeram com o rapaz. Acho que nós temos que aceitar a opinião alheia, sim, mas eu acho que essa discussão tem que ser ampliada. Essa discussão em relação ao cancelamento, que se você se você diverge da minha opinião, você não presta. Nós temos que ampliar essa discussão em relação à sexualidade, porque realmente a coisa está esquisita no Brasil que a gente vive, e precisamos, como eu disse, ampliar essa discussão. Senhor presidente, eu só subi essa tribuna para deixar claro para quem nos assistiu aí durante toda essa sessão, né? E na discussão do projeto, onde a gente tratou em relação aos parcelamentos de IPTU das áreas que eu citei, tanto aquela área de 93 mil metros, lá na região da Mirim, Maracanã, quanto a da região A5. Essa região aqui, ao lado do shopping, uma região que todos nós passamos por ela quase todos os dias, são áreas grandes da nossa cidade, mas que a gente não sabe quem são os donos. Mas eu estou dizendo aqui quem é o dono. Eu falei quem é o dono. O dono é Alberto Pereira Mourão. Eu tenho provas aqui, instrumento particular de compra e venda de 2010. Tenho aqui uma lei de 2015, que foi aprovada por esta casa, não por estes vereadores, mas por esta casa,
baixando o IPTU daquela área. Então, tudo que a gente está falando aqui é muito sério. Tem parcelamento, acho que são números até exagerados. Se eu falar aqui para você que está nos assistindo agora, um parcelamento de IPTU, para ele não, porque ele é muito rico, quatro ex-prefeito mais rico do Brasil. Mas quando você fala de um parcelamento de 120 vezes, de 108 mil por mês, acho que é algo impensável para todos nós. Quando o contribuinte faz o parcelamento, paga 3 parcelas para evitar o bloqueio e não paga mais, o que é isso? Isso tem que ser rediscutido. É disso que se trata o requerimento que eu apresentei aqui aos meus nobres pares. O requerimento foi reprovado, mas verear não é romance. Verear é luta. E essa luta não termina hoje. Seguiremos com isso. Colocaremos hoje já, ou amanhã, no ESIC da Prefeitura, e a Prefeitura vai ter que responder para a gente o que está acontecendo com esses parcelamentos, quem são os verdadeiros donos, por que não está cobrando, por que os juros que é cobrado de você pequenininho não é cobrado do grande. E nós temos provas aqui, com contratos de compra e venda já de 2010, ele vendendo em 2010, e em 2015 enviou, quando era prefeito, para esta casa uma lei, como eu disse, baixando o IPTU daquela área, algo muito sério, muito grave, que vamos apurar, e a luta continua. Um grande abraço.